É quinta-feira, 18 de julho de 2025. A internet brasileira está em polvorosa e não é por menos. Na última semana, um suposto áudio íntimo e exclusivo do cantor sertanejo Leonardo circulou nas redes sociais, causando verdadeira comoção nas redes. Nele, o veterano artista afirma que o cantor Zé Felipe estava melhor sem ela e, segundo fontes, estaria falando sobre a influenciadora Virgínia Fonseca. Antes de qualquer alarde, vamos aos fatos. Zé Felipe, casado com Virgínia desde 15 de abril de 2020, surpreendeu ao anunciar a separação no dia 27 de maio de 2025. Em um vídeo conjunto publicado nas redes, o casal declarou que descartavam marketing. Não é jogada de mídia, é real, disse Virgínia, o que abriu ainda mais espaço para especulações. A gravação vazada, registrada em aplicativos que circulam por Instagram e WhatsApp, supostamente traz Leonardo dando sua opinião sobre o estado emocional de Zé após a separação. A frase que mais chama a atenção: ele estava melhor sem ela, teria dito o cantor de Pense em Mim. Esse trecho, embora viral, não está completo, não há o contexto de quando e por que ele falou isso. Os vídeos relacionados no Instagram reforçam o drama. Áudio de Leonardo falando de Virgínia e Zé Felipe já soma mais de 35 milhões de visualizações. A repercussão foi imediata. Fãs de Virgínia se dividiram. De um lado, há quem defenda que Leonardo estaria apenas externando preocupação com o filho sem intenções de polemizar. Do outro, seguidores começam a repercutir prints e comprovantes de que ele teria usado esse comentário como se fosse verdade absoluta no Instagram. Vídeos do tipo áudio engraçado de Leonardo para Zé Felipe após término alcançaram milhões de interações. E não para por aí. Em lives e podcasts, o áudio ganhou novos cortes, cada um mais picante que o outro. Que resta saber agora: quando foi gravado esse áudio? 2 Qual o exato contexto? Em uma mesa de bar nos bastidores de um show. 3 Leonardo confirma ou desmente? Até o momento, nenhuma reação oficial dele foi divulgada. Enquanto isso, nas redes o clamor cresce com hashtags como Leonardo falou e Virgínia responde. O público ficou em polvorosa aguardando a resposta da influenciadora, que por hora mantém silêncio. Na manhã seguinte ao vazamento, ela apareceu nos stories com o rosto abatido, sem maquiagem, segurando uma xícara de café. Não citou diretamente o nome dele, mas a frase que disse foi suficiente para incendiar ainda mais as redes. Tem coisas que a gente ouve que machucam ainda mais quando vem de quem a gente respeita. A mensagem foi interpretada como uma resposta direta ao sogro. Em poucos minutos, páginas de fofoca começaram a compartilhar trechos do vídeo com manchetes como Virgínia manda em direta para Leonardo após áudio polêmico. A influenciadora, conhecida por não se envolver em brigas públicas, parecia estar no limite. No mesmo dia, fontes próximas à família afirmaram ao portal Metrópolis que o clima entre Virgínia e Leonardo já era tenso há tempo. Segundo relatos, Leonardo nunca teria aprovado completamente a exposição da vida pessoal do filho no canal da nora, que soma mais de 48 milhões de seguidores somando Instagram, TikTok e YouTube. Ele sempre foi mais discreto, mais na dele. Ver a vida do Zé ser jogada na internet o tempo todo incomodava, contou uma das fontes. Por outro lado, amigos de Virgínia garantem que ela sempre fez de tudo para manter um bom relacionamento com o sogro, inclusive abrindo mão de entrevistas, viagens e compromissos quando ele pedia mais privacidade para os netos. Ela respeitou muito, mas parece que nunca foi suficiente. Enquanto isso, Zé Felipe ficou em silêncio. O cantor, que nos últimos dias havia aparecido em lives mais reflexivas e reclusa, simplesmente sumiu da internet. Nem stories, nem comentários, nem curtidas. Para muitos fãs, esse afastamento só reforçava a ideia de que ele estaria abalado com tudo o que estava acontecendo, inclusive com o próprio pai. As redes sociais se dividiram ainda mais. No Twitter havia quem defendesse Leonardo, dizendo que ele estava apenas preocupado com o bem-estar do filho, mas também surgiram críticas pesadas. Uma das mensagens mais compartilhadas dizia: Leonardo sempre teve fama de machista, não é surpresa ver ele diminuindo a Virgínia agora que ela está sozinha. A crise familiar, que antes parecia discreta, estava escancarada e o Brasil inteiro assistia em tempo real. Na noite de sábado, 2 dias após a repercussão do áudio, algo inesperado aconteceu. Durante uma live da influenciadora Daniela Ferraz, que mantinha uma amizade pública com Virgínia, o assunto surgiu sem que ninguém mencionasse diretamente nomes. Daniela, tentando amenizar o clima tenso que pairava nas redes, comentou: tem gente aí que devia pensar 2 vezes antes de opinar na vida dos outros, principalmente quando envolve sentimento família, fica feio. O comentário caiu como uma bomba nos comentários da live. Os fãs já estavam certos de que aquilo era mais uma indireta ao pai de Zé Felipe. Poucas horas depois, o trecho da live viralizou no TikTok com legendas em caixa alta: Daniela defende Virgínia e manda recado para Leonardo. A essa altura, o nome Leonardo já era trending topic no antigo Twitter ao lado de Virgínia. Zé áudio vazado. Uma enxurrada de montagens, teorias e memes tomou conta das redes. Uma montagem em especial que mostrava Leonardo com fones de ouvido com a legenda "ouvindo que não devia ter falado" alcançou mais de 4 milhões de curtidas em 24 horas.
Mas o que ninguém esperava era o que aconteceu no dia seguinte, domingo 16 de junho, por volta das 9h15 da manhã. Virgínia postou uma sequência de vídeos no Instagram. Ela estava no closet da casa, visivelmente emocionada, segurando um dos brinquedos da filha mais velha, Sofia. Sem citar nomes, ela começou: às vezes a gente passa por umas situações que só Deus sabe. Eu tô aqui segurando esse brinquedo e pensando o quanto eu já me calei, o quanto eu engoli seco por respeito. Ela fez uma pausa longa, respirou fundo. Mas agora eu não vou mais fingir que tá tudo bem, porque não tá. O vídeo durou menos de 2 minutos, mas foi suficiente para causar um novo terremoto. Celebridades começaram a reagir. Sabrina Sato comentou apenas: "Força amiga, estamos com você já". Marina Rui Barbosa postou um story dizendo: "Mulher forte incomoda muita gente fraca". Páginas de fofoca correram para postar: Virgínia finalmente quebra o silêncio, e para muitos seguidores aquele era o recado mais direto que ela poderia ter dado e que nas entrelinhas soava como uma resposta definitiva ao sogro. A repercussão do vídeo de Virgínia foi instantânea. Em menos de 45 minutos o post ultrapassava 1,2 milhão de visualizações, mas o que chamou a atenção não foi só o desabafo em si, foi a ausência de uma pessoa específica nos likes e comentários: é Felipe. Até então, mesmo com o anúncio do término no fim de maio, o cantor ainda interagia com algumas postagens da ex-mulher, principalmente quando envolviam as filhas, mas naquele domingo nada, nem curtida, nem comentário, nem reposta. O silêncio dele pesou e, como era de se esperar, o público notou: "Tá calado porque Zé defende ela pelo menos agora, ou será que você concorda com o que seu pai falou?". As cobranças começaram a invadir o perfil dele. Em menos de 24 horas, mais de 22 mil comentários se acumularam em sua última foto, a maioria exigindo uma resposta, mas ele permanecia ausente, recolhido, e de certo modo isso só aumentava a tensão. Enquanto isso, o lado Leonardo também se movimentava. Durante um show em Ribeirão Preto, o cantor veterano fez uma pausa entre duas músicas para falar de maneira vaga sobre lealdade e família. A plateia, claro, entendeu o recado: a gente não escolhe certas coisas na vida, mas a gente pode escolher com quem andar, e às vezes é melhor andar sozinho do que com gente que só atrapalha, disse ele antes de começar a cantar "Pense em Mim". As palavras viralizaram imediatamente. Trechos do show foram compartilhados com títulos como "Leonardo manda recado ao vivo para Virgínia" e "Cantor se posiciona de forma sutil mas direta". Pior, em um dos vídeos feitos por fãs na plateia, uma mulher grita: "Fala mais, sogrão". E Leonardo sorri. O gesto foi interpretado como confirmação de que ele não se arrepende do que teria dito no tal áudio vazado. A essa altura o público já estava dividido em dois times: os que viam Virgínia como vítima de um ambiente hostil, machista e conservador, e os que achavam que a influenciadora expôs demais a família e agora estaria colhendo as consequências. No meio disso tudo, as crianças Sofia e Helena viraram o centro da preocupação dos fãs. Muitos começaram a questionar se elas estavam sendo preservadas de todo esse turbilhão emocional. "Tomara que pelo menos as meninas não vejam tudo isso", escreveu uma seguidora em tom de desabafo. Mas o que ninguém sabia era que Virgínia estava prestes a tomar uma decisão radical, uma atitude que ninguém esperava. Na tarde de segunda-feira, Virgínia publicou uma nota oficial nos stories. O fundo era branco, a letra preta, sem música, sem filtro, sem enfeite. O texto começava com um agradecimento aos fãs, mas o que vinha depois deixou todos em choque. "Por enquanto vou me afastar das redes sociais, preciso de tempo de silêncio e principalmente de paz". Ela não mencionou diretamente Leonardo nem Zé Felipe, mas o recado era claro e foi o suficiente para provocar uma nova avalanche de comentários, desta vez mais emocionados do que indignados. "Virgínia saiu da internet, a internet acabou", escreveu uma seguidora. Outra completou: "Ela aguentou calada por muito tempo, agora tá cuidando dela". Mas o que mais surpreendeu foi a informação revelada por uma fonte próxima da família ao jornalista Ricardo Feltrin. Segundo ele, Virgínia teria proibido Leonardo de visitar as netas, ao menos temporariamente. O motivo: "O ambiente está tóxico demais", teria dito alguém da equipe jurídica da influenciadora. Essa informação causou ainda mais turbulência. Sites de fofoca estamparam: "Virgínia corta contato entre Leonardo e as netas após polêmica, clima familiar azeda de vez, Virgínia impõe limites". Na internet as opiniões explodiram. Enquanto parte do público dizia que ela estava certa em protegê-las, outra parte acusava a influenciadora de agir por impulso e criar uma ruptura desnecessária. No meio disso tudo, quem decidiu quebrar o silêncio, ainda que indiretamente, foi Márcia Oliveira, esposa de Leonardo e sogra de Virgínia. Em uma postagem no Instagram, ela publicou uma foto ao lado de Sofia e Helena com a legenda: "Amor que não muda com o tempo, com o clima ou com as circunstâncias". A legenda foi vista como uma alfinetada clara à decisão de Virgínia, e mais, ela respondeu a um comentário que dizia: "Tomara que não afaste essas princesas da vovó", com um emoji de oração. Enquanto isso, Zé Felipe continuava desaparecido das redes, nem para desmentir nem para defender. Para muitos fãs isso era um sinal de que ele estava do lado do pai, para outros ele apenas não sabia como agir, dividido entre a ex-mulher, as filhas e a própria família.
A crise já havia ultrapassado o campo pessoal, era um drama nacional e o que parecia impossível começou a se tornar realidade. Pessoas próximas a Zé Felipe começaram a pressioná-lo a se pronunciar e ele estava prestes a fazer isso, mas de um jeito que ninguém esperava. Era terça-feira, quase meio-dia, quando Zé Felipe finalmente apareceu e não foi em uma postagem ensaiada nem em uma nota oficial, foi em um vídeo simples direto do celular com o rosto visivelmente abatido e a voz mais baixa do que de costume. Oi gente, eu tô sumido porque precisava pensar, tem muita coisa acontecendo, coisas que eu nunca imaginei viver. Ele não chorava, mas o olhar carregava cansaço, parecia ter ensaiado aquele discurso muitas vezes antes de gravar. Não quero entrar em briga, não quero ficar de lado nenhum, eu só quero paz, quero minhas filhas bem, quero minha família em paz. Ao longo do vídeo Zé evitou citar nomes, mas o trecho que mais chamou a atenção veio no final. Sobre o que foi dito por aí, todo mundo tem sua opinião, mas ninguém sabe o que acontece dentro da gente, eu só peço respeito por tudo que a gente construiu. A gravação durou menos de 3 minutos, mas foi suficiente para virar manchete em todos os portais de entretenimento. A reação do público, no entanto, foi mista. Muitos o elogiaram pela postura pacífica, enquanto outros o acusaram de ficar em cima do muro. Zé, você está falando de paz, mas sua ex-mulher foi atacada pelo seu pai e você não defendeu, comentou uma seguidora. Querido, neutralidade é um lado também, principalmente quando tem criança no meio, escreveu outra. Por outro lado, muitos apoiaram o tom conciliador do cantor. Ele tá no meio de duas pessoas que ama, é fácil julgar de fora, Zé tá tentando não piorar e isso também é maturidade. O vídeo somou mais de 25 milhões de visualizações em 12 horas. Celebridades comentaram, incluindo Anitta, que escreveu você é do bem, que venha paz. Até Cláudia Leite curtiu o post, o que foi interpretado por muitos como um apoio sutil à tentativa de apaziguamento. Apesar da repercussão, Virgínia não reagiu publicamente, seu perfil seguia inativo, o que aumentava ainda mais a curiosidade. Será que ela tinha visto? Será que interpretou como uma tentativa real de reconciliação ou como um posicionamento fraco e tardio? Enquanto isso, o entorno do casal seguia em alerta. Pessoas próximas a ambos revelaram ao colunista Flávio Rico que Virgínia estaria planejando sair de Brasília e passar uma temporada longe de tudo, inclusive da família de Zé. A decisão seria comunicada oficialmente nos próximos dias, mas entre os bastidores já se falava em uma possível mudança para São Paulo. Era o começo de uma nova fase, mas os conflitos estavam longe de terminar. 2 dias depois da publicação do vídeo de Zé Felipe, uma movimentação discreta começou a chamar a atenção dos fãs mais atentos. Virgínia foi vista embarcando com as filhas para São Paulo. Não houve anúncio, nem vídeo, nem aviso nos stories, apenas fotos feitas por paparazzi no aeroporto de Brasília. Em uma das imagens, Virgínia aparece de cabeça baixa, vestindo um moletom cinza e carregando Helena no colo. Ao lado, uma babá empurrava o carrinho de Sofia. O semblante de todos era sério. A notícia da viagem vazou através do jornalista Gabriel Perlini, que confirmou que Virgínia havia alugado um apartamento por temporada em um bairro nobre da capital paulista. Segundo fontes, o objetivo era ter tranquilidade para pensar nos próximos passos longe dos olhares da família de Zé. Na internet, os fãs especularam: ela vai recomeçar a vida em São Paulo? Será que o casamento acabou de vez? Vai voltar com o canal? Vai sumir mesmo? Na noite daquele mesmo dia, uma nova peça surgiu no tabuleiro, uma live de Leonardo feita direto do camarim, antes de um show no interior de Minas Gerais ao lado de amigos e músicos. Ele apareceu descontraído tomando uma cerveja quando uma pergunta surgiu nos comentários: e a Virgínia Sogrão? Leonardo leu e num gesto rápido respondeu: já foi tarde. O comentário pareceu espontâneo, talvez até uma tentativa de piada entre amigos, mas o vídeo, como era de se esperar, viralizou em minutos. A frase passou a ser replicada com legendas indignadas: Leonardo ridiculariza Virgínia ao vivo, sogro maldoso. Internautas criticam postura do cantor. Dessa vez a resposta não veio de Virgínia, mas de quem menos se esperava: Márcia Oliveira, sua sogra. Em uma nova postagem, Márcia escreveu: às vezes a gente fala no impulso e acaba magoando quem não merece. Que Deus toque nossos corações. Sem citar o marido, ela deixou claro que não compactuava com o comentário. A atitude foi elogiada nas redes, com muitos fãs dizendo que ela foi a única adulta nessa história toda. Mas nos bastidores, a relação entre Leonardo e Márcia estaria estremecida. Pessoas próximas ao casal garantem que ela não teria gostado da repercussão do vídeo e chegou a pedir que ele se retratasse, o que até o momento não aconteceu. Enquanto isso, Virgínia seguia calada em São Paulo, mas preparava algo que ninguém esperava: um vídeo longo, profundo e confessional, algo que, segundo pessoas próximas, ela nunca teve coragem de fazer antes, e dessa vez ela falaria tudo. Era uma sexta-feira à noite quando o aviso surgiu no Instagram: hoje 21 horas, um vídeo importante, espero que vocês assistam até o fim. A mensagem estava no perfil oficial de Virgínia, apenas isso, sem imagem, sem legenda, sem emojis. Bastou para que a internet parasse. Nos grupos de fãs, nos perfis de fofoca, nas páginas de celebridades, todos sabiam: ela ia falar. E ela falou.
O vídeo foi publicado no YouTube às 21h05 com o título Chegou a hora de falar. Com pouco mais de 20 minutos a gravação mostrava a Virgínia sentada em um ambiente simples com pouca luz, sem maquiagem, vestida com uma camiseta larga, visivelmente emocionada. Ela começou agradecendo o carinho dos seguidores, mas foi direto ao ponto. Eu fiquei calada por muito tempo, por respeito, por medo, por amor, mas com tudo que tá sendo dito eu preciso me posicionar. Ao longo do vídeo Virgínia não citou nomes, mas deixou claro que estava profundamente magoada com o tratamento que recebeu de algumas pessoas da família do ex-marido. Quando a gente ama alguém a gente aceita muita coisa, a gente engole sapo, a gente finge que não viu. Eu fiz isso muitas vezes, mas chega uma hora que o silêncio adoece. Ela revelou que já havia enfrentado momentos difíceis com Leonardo antes, mas que sempre tentava proteger a imagem da família e manter a paz. Eu escutei coisas que doeram, que me feriram como mulher, como mãe, como ser humano, mas por muito tempo eu fiquei quieta porque achava que isso era o certo. Agora entendo que não era. O trecho mais forte veio ao final, quando Virgínia parou, respirou fundo e disse: eu não sou perfeita, mas eu mereço respeito e minhas filhas também. O vídeo encerrou com uma tela preta e a mensagem: fim de um ciclo, começo de outro. A repercussão foi imediata. Em menos de 2 horas o vídeo já somava mais de 6 milhões de visualizações e liderava os assuntos mais comentados do antigo Twitter. Páginas de famosos reagiram, artistas e celebridades repostaram trechos com frases de apoio, mas curiosamente Leonardo não se manifestou nem para pedir desculpas nem para desmentir o que havia dito. Zé Felipe, por sua vez, curtiu o vídeo no YouTube com o perfil oficial dele e isso não passou despercebido. Os fãs interpretaram como um gesto simbólico, um apoio silencioso à mãe de suas filhas. Era o gesto que muitos esperavam, mas para alguns já era tarde demais. Nas 24 horas seguintes à publicação do vídeo, o nome de Virgínia permaneceu no topo das tendências em todas as redes sociais. A repercussão foi geral. Influenciadoras, atrizes, cantoras e até psicólogas passaram a comentar o desabafo, reconhecendo a coragem da influenciadora e levantando debates sobre relações familiares tóxicas, machismo e saúde emocional. Ela falou por muitas mulheres. Esse vídeo é um marco, escreveu a atriz Juliana Paes. A também influenciadora Bianca Andrade postou: toda mulher já passou por esse silêncio, obrigada Virgínia por dar voz. O canal do YouTube de Virgínia teve um pico de novos inscritos, mais de 350 mil em um único dia. O vídeo chegou à marca de 15 milhões de visualizações em menos de 48 horas, números comparáveis a grandes eventos de televisão. Enquanto isso, a família de Zé Felipe parecia cada vez mais pressionada pelo público. Leonardo continuava sem se manifestar, mas foi visto em um show no interior de São Paulo aparentando abatimento. A imprensa chegou a afirmar que ele teria sido aconselhado pela equipe a evitar declarações para não piorar a crise. Já Márcia Oliveira mais uma vez usou as redes para tentar acalmar os ânimos. Em um texto publicado nos stories ela escreveu: quem ama tenta compreender, eu peço que cada um ore pela nossa família, estamos todos vivendo um momento difícil, não há lados a dores. A publicação foi recebida com empatia, mas também com críticas. Dizer que não há lados é ignorar quem está sendo atacada publicamente, disse uma seguidora. Só Virgínia teve coragem de falar, o resto só se esconde atrás de indiretas. O ponto mais inesperado aconteceu na tarde de domingo. Sofia, a filha mais velha do casal, foi flagrada saindo de um shopping em São Paulo com Virgínia e Zé Felipe. As fotos foram feitas por um paparazzi e rapidamente viralizaram. Nas imagens os três pareciam tranquilos. Virgínia e Zé andavam lado a lado, mas sem toques ou intimidade. Sofia, de mãos dadas com os dois, sorria. A internet entrou em colapso. Voltaram, estão tentando uma reaproximação ou estão apenas sendo pais maduros? Virgínia não comentou as fotos. Também não, mas segundo fontes próximas ao casal o encontro foi pensado e cuidadosamente combinado com o único objetivo de manter a estabilidade emocional da filha. Se era um passo para uma reaproximação ou apenas uma trégua temporária ninguém sabia, mas o gesto foi visto como positivo por muitos e pela primeira vez em semanas parecia haver um pequeno fio de esperança em meio a tanto desgaste. Mas a calmaria seria breve, muito breve. Na segunda-feira seguinte a aparente trégua foi quebrada de forma abrupta. Um novo vídeo começou a circular no TikTok, um trecho de um antigo podcast em que Leonardo, aparentemente embriagado, fala sobre a relação de Zé Felipe com Virgínia. Embora o material fosse de meses atrás, o algoritmo não perdoou. O trecho voltou à tona no pior momento possível, reacendendo a polêmica. No vídeo Leonardo diz com ironia: era tranquilo depois que casou, vive no celular fazendo dancinha, virando blogueirinho, a gente perde o menino e ganha o influenciador. A frase foi interpretada como mais uma crítica velada a Virgínia, ou pior, uma zombaria da escolha de vida do filho. O vídeo foi republicado por páginas de fofoca com legendas provocativas: Leonardo menospreza e alfineta Virgínia em podcast antigo, sogro tóxico. Novo vídeo reacende polêmica. Mais uma vez os fãs correram para as redes, desta vez porém o tom era de indignação generalizada. Muitos apontaram que se Leonardo realmente queria proteger a família deveria começar revendo as próprias palavras.
Mas algo surpreendente aconteceu. Zé Felipe enfim se posicionou de forma direta em uma postagem no Instagram. Ele publicou uma foto ao lado de Sofia e Helena com a legenda: "Minhas filhas são o meu mundo, por elas eu aprendi o que é ser homem de verdade e ninguém, absolutamente ninguém, vai me tirar do meu papel de pai. Eu erro, acerto, me calo, mas nunca abandono." Não houve menção ao pai, mas o recado estava claro: ele estava do lado das filhas e por extensão do lado de quem sempre esteve com elas, Virgínia. Na legenda de um comentário ele completou: "Família é quem acolhe, não quem julga." As palavras repercutiram como um raio. Páginas de fofoca repostaram o print, fãs vibraram, até celebridades comentaram. "Agora sim, Zé", escreveu a atriz Fernanda Paes Leme. "Crescimento dói, mas liberta", postou Preta Gil. Virgínia, por sua vez, não respondeu publicamente, mas curtiu a publicação. "Foi o gesto mais simbólico de todo esse turbilhão. Naquele momento o público entendeu, o casamento podia até ter acabado, mas o respeito mútuo ainda existia, principalmente pelo bem das filhas." Leonardo, diante da pressão, permaneceu em silêncio. Seus perfis ficaram mais discretos, os comentários foram limitados e ele se afastou das redes por tempo indeterminado. A história, que começou com um áudio polêmico, terminou com um gesto silencioso de amadurecimento. Entre ruídos, indiretas e mágoas, o que prevaleceu, ao menos por agora, foi o compromisso com a verdade, com a maternidade, com a paternidade e com a escolha de seguir em frente.